Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Pedro Oliveira. Fica até o final desse vídeo, Deus tem uma palavra para você. 2 Crônicas, capítulo 32. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar todas as passagens das águas do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram muitos homens e fecharam todas as cidades fortes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar o rei da Síria que venham e encontre toda essa água? Depois, com grande empenho, todos os trechos quebrados do muro, e construiu sobre ele torre forte. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças, muitos escudos, muito armamento. Também nomeou sobre os oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando, motivando o povo com tantas palavras. Eles diziam assim: sejam fortes, seja corajoso. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está o Senhor dos exércitos, um Deus muito maior do que o dele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com Ezequias, o rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo que morava lá. E disse: assim diz Senaqueribe, rei de Judá, em quem vocês baseiam a sua confiança, para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando diz a Ezequias: o Senhor nosso Deus nos salvará das suas mãos, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está te enganando para deixá-los morrerem de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo: Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de só um Deus, e a ele montar o seu altar. Vocês não sabem o que eu sou e os antepassados fizeram a todos os povos das outras terras? Acaso algum outro Deus daquelas nações conseguiu livrar das minhas mãos? De todos os deuses das nações, os meus antepassados destruíram. Qual deles conseguiu salvar o seu próprio povo? Qual Deus conseguiu salvar o seu povo das minhas mãos? Como então o Deus de vocês poderá livrar-os das minhas mãos? Portanto, não deixe que Ezequias vos engane ou vos iludas com dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou qualquer reino conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-lo das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus e o Senhor e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, dizendo assim: assim como os deuses dos outros povos das outras terras não livraram o povo dele das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não conseguirá o livrar das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos povos judeus e o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo
para amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém, como falavam os outros deuses dos povos das terras, que não passam de obra da mão de homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração ao Deus dos céus. E Deus, o Deus de Israel, deu ordem ao anjo ao seu respeito e enviou um anjo que o matou todos os homens de combate e todos os líderes e todos os oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. O seu próprio filho o matou à espada. Assim, dessa forma, Deus salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e da mão de todos os outros povos, e cuidou deles em todas as maneiras. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, hein? O que é que eu posso aprender aqui? O inimigo, ele vem afrontando, ele vem desafiando, amedrontando, querendo amedrontar, querendo te desafiar. Mas a reação de Ezequias foi: não tenha medo, não desanime, prossiga. Em seguida, Ezequias chama o profeta Isaías e desceu em oração, clamou em oração ao Deus de Israel. E qual foi o desfecho da história? Deus enviou o seu anjo poderoso e matou todos os oficiais, todos os soldados de Senaqueribe. E Senaqueribe teve que voltar para sua terra envergonhado. O maior erro de Senaqueribe foi desafiar o Deus de Israel, foi insultar o Deus de Israel, dizendo que, mesmo e como o Deus de outros povos não tinha conseguido lhe derrotar, assim também o nosso Deus não conseguiria derrotá-lo. Senaqueribe disse: não deixem que Ezequias vos engane, pois isso aconteceu com os outros povos. E esse foi o maior erro do rei Senaqueribe, foi desafiar o rei, foi desafiar o rei dos reis e senhor dos senhores, foi desafiar o Deus de Israel, achando que o nosso Deus é como os outros deuses. Se enganou totalmente. E o desfecho da história foi esse. Todo o seu exército foi derrotado pelo um anjo que Deus enviou, através da oração de Isaías e de Ezequias. Chegando em seu palácio, Senaqueribe foi morto pelo próprio filho, que em seguida assumiu o trono. Amém, meus irmãos? Que essa palavra fique aqui para a nossa meditação, para a nossa reflexão hoje. Que por mais que o inimigo tente te afrontar, te desafiar, te desanimar, clame, ore, peça a Deus em oração. E Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Tá bom? Fica na paz. Um forte abraço e até a próxima.